Antes de fechar os olhos esta noite, ouça o chamado do Espírito Santo que sussurra paz ao seu coração, como ensinou o Papa Leão XIV. Queridos filhos e filhas em Cristo, hoje nos reunimos não apenas como pessoas de tradição, mas como peregrinos em uma jornada sagrada, uma jornada rumo à verdade, à justiça e ao amor divino. Em um mundo obscurecido pela confusão, a luz de Cristo permanece como nossa única bússola verdadeira. Comecemos abrindo nossos corações à palavra, para que o Espírito possa reacender em nós o fogo da coragem santa. Antes de começar, comente paz. Se você quer sentir o Espírito Santo hoje, inscreva-se para mais bênçãos. Quando o dia chega ao fim e você repousa a cabeça no travesseiro, há algo poderoso em falar com o Espírito Santo antes de dormir. A Bíblia nos diz que Ele é nosso consolador, nosso guia e nossa força. E quando o convidamos para a nossa noite, acordamos com um espírito renovado, prontos para caminhar na vontade de Deus. Então, antes de fechar os olhos esta noite, diga estas 4 coisas ao Espírito Santo. Primeira coisa, ação de graças pelo dia. À medida que o sol se põe e o mundo ao nosso redor se aquieta, há algo profundamente poderoso em tomar um momento para refletir sobre o dia que passou. A Bíblia nos diz, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco. Muitas vezes, corremos pelos nossos dias, presos às demandas da vida, mal parando para reconhecer as bênçãos que Deus colocou diante de nós. Nossa perspectiva muda, nossos corações se tornam mais leves, nossa fé é fortalecida. A ação de graças não é apenas um ato de cortesia, é um ato de adoração. Quando agradecemos a Deus pelo dia, reconhecemos que cada respiração que tomamos, cada passo que demos, cada momento que vivemos, foi um presente dele. Alguns dias são mais fáceis de agradecer do que outros. Há dias cheios de alegria, onde tudo parece dar certo. As orações que fizemos foram respondidas, as portas que batemos foram abertas, e os fardos que carregamos parecem mais leves. Nesses dias, a gratidão flui facilmente. Elevamos nossos corações e dizemos: obrigado, Senhor, pela tua bondade. Agradecemos pelas oportunidades, pelos sucessos, pelos momentos de risadas, pelas amizades e pelo amor que experimentamos. Reconhecemos que todas as coisas boas vêm do alto e descansamos no conhecimento de que nossas vidas estão seguras em suas mãos. Mas e os dias difíceis? E o dia em que nada parece dar certo? Os dias de decepção, perda e luta? Os dias em que as orações parecem não ser respondidas e as portas que batemos permanecem fechadas? É nesses momentos que a ação de graças se torna um ato de fé. A Bíblia não nos diz para dar graças apenas quando a vida é fácil. Ela nos diz para dar graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque mesmo nos dias mais difíceis, Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, Ele está agindo de maneiras além do nosso entendimento. Agradecemos a Deus não apenas pelo que podemos ver, mas pelo que Ele está fazendo nos bastidores. Agradecemos porque sabemos que Ele está usando cada situação, cada prova, cada momento de dor para nos moldar nas pessoas que Ele nos chamou para ser. As dificuldades de hoje podem muito bem ser a base para as bênçãos de amanhã. Podemos não entender agora, mas um dia olharemos para trás e veremos como Deus estava entrelaçando todas as coisas para o nosso bem. Curtiu essa mensagem? Deixe um like, comente e não perca o final com uma surpresa espiritual. Ao deitarmos nossas cabeças à noite, agradecemos a Deus pela força para termos passado pelo dia. Talvez o dia tenha sido esmagador,
cheio de momentos de fraqueza e dúvida, mas ainda estamos aqui. Ainda estamos respirando. Isso, por si só, é uma razão para sermos gratos. Cada dia que acordamos é um testemunho do poder sustentador de Deus, de sua misericórdia e de sua graça. Quantas vezes Deus nos protegeu de perigos que nem mesmo vimos? Quantas vezes Ele proveu para nós de maneiras que não reconhecemos? Quantas vezes Ele colocou pessoas em nosso caminho, deu-nos as palavras certas no momento certo ou nos deu paz quando mais precisávamos? A gratidão muda a postura de nossos corações. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada passo que damos. Quando o agradecemos, mudamos nosso foco de nossos problemas para a sua presença. Paramos de nos deter no que deu errado e começamos a focar no que deu certo. Mesmo que a única coisa que deu certo hoje tenha sido o fato de termos passado por isso, isso é suficiente para dizer: obrigado, Senhor. Agradecemos a Deus pelas coisas simples, a comida em nossa mesa, o teto sobre nossas cabeças, a capacidade de andar, de ver, de ouvir. Com que frequência tomamos essas coisas por garantidas? No entanto, há muitos que dariam qualquer coisa pelo que tão facilmente ignoramos. As coisas que vemos como comuns são, na verdade, bênçãos extraordinárias de um Deus que nos ama, além da medida. Agradecemos pelas pessoas em nossas vidas, a família e os amigos que nos encorajam, os estranhos que nos mostraram bondade, os mentores que nos guiam e até aqueles que nos desafiam. Cada pessoa que encontramos tem um propósito no plano de Deus. Alguns estão lá para nos edificar, enquanto outros estão lá para nos ensinar paciência, humildade e graça. Até mesmo aqueles que nos machucam podem ser instrumentos no processo de refinamento de Deus, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Agradecemos pelas lições do dia. Talvez hoje tenha sido um dia de aprendizado. Talvez tenhamos cometido erros, mas nesses erros encontramos sabedoria. Talvez tenhamos enfrentado obstáculos, mas nesses obstáculos descobrimos força. Cada dia, Deus está nos moldando, nos ensinando e nos aproximando dele. Mesmo em nossos fracassos, há algo pelo qual ser grato. Pois quando caímos, Deus está lá para nos levantar. Quando tropeçamos, Ele firma nossos passos. Quando estamos fracos, Ele é forte. Agradecemos por sua misericórdia. Nenhum de nós é perfeito. Todos falhamos. No entanto, o amor de Deus permanece inalterado. Sua graça é nova a cada manhã. E sua misericórdia dura para sempre. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o quão longe sentimos que nos desviamos, Deus ainda está lá, de braços abertos, pronto para nos receber. Que razão para dar graças! Agradecemos por sua presença. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. O Espírito Santo está conosco, guiando-nos, confortando-nos, fortalecendo-nos. Na quietude da noite, quando o mundo está dormindo e nossos pensamentos estão acelerados, podemos descansar na certeza de que Deus está perto. Ele ouve cada oração. Ele vê cada lágrima. Ele conhece cada fardo que carregamos. A gratidão não muda nossas circunstâncias, mas nos muda. Ela enche nossos corações de paz, nos lembra quem Deus é e o que Ele fez. Fortalece nossa fé para os dias que virão. Assim, ao encerrarmos este dia, elevamos nossos corações em ação de graças. Não porque tudo é perfeito, mas porque servimos a um Deus perfeito. Não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos naquele que as tem. E nessa confiança, encontramos descanso. Segunda coisa, confissão e rendição. À medida que a noite se instala e o mundo se aquieta, há um momento de profunda reflexão que cada um de nós deve enfrentar, um momento em que estamos diante de Deus, não com pretensão, não com orgulho, mas com humildade, reconhecendo quem somos e quem Ele é.
A Bíblia nos diz, em Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um entre nós que seja perfeito. Todos cometemos erros. Todos falamos palavras que não deveríamos ter falado. Pensamos pensamentos que não deveríamos ter pensado e fizemos coisas que desejaríamos desfazer. Mas a beleza do amor de Deus é que Ele não espera que carreguemos o peso de nossos pecados sozinhos. Ele nos chama à confissão. Ele nos chama à rendição. Quer paz em sua noite? Comente amém. Inscreva-se e assista até o fim para uma revelação especial. A confissão não é sobre vergonha, não é sobre condenação. É sobre vir diante de um Pai amoroso, com um coração honesto, deixando que sua graça nos lave. Há um poder purificador na confissão. Quando tentamos esconder nossos pecados, quando os enterramos profundamente dentro de nós, eles não desaparecem, eles persistem, eles se acumulam, pesam em nossas almas como correntes pesadas. Mas quando os trazemos diante de Deus, quando dizemos, Senhor, eu falhei, eu pequei contra ti, algo milagroso acontece. O peso começa a ser aliviado, as correntes começam a se romper, a misericórdia de Deus flui, não com julgamento, mas com amor. O mundo nos ensina a encobrir nossos fracassos, a fingir que temos tudo sob controle, a projetar uma imagem de força e perfeição. Mas Deus não quer uma imagem. Ele quer a verdade, Ele quer honestidade, Ele quer um coração disposto a dizer, Senhor, eu preciso de Ti. A Bíblia nos diz, em 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa de Deus. Nenhum pecado é grande demais, nenhum erro é profundo demais. Sua misericórdia é maior que nossos fracassos. Sua graça é maior que nossas fraquezas. A rendição é o próximo passo. É uma coisa confessar nossos pecados, é outra deixá-los para trás e nos afastarmos deles. Quantas vezes trazemos nossos fardos a Deus apenas para pegá-los novamente? Dizemos, Senhor, eu entrego isso a Ti. Mas no fundo de nossas mentes, ainda seguramos a culpa, a vergonha, o arrependimento. A verdadeira rendição significa deixar ir. Significa colocar tudo, nossos fracassos, nossos medos, nossas ansiedades, nas mãos de Deus e confiar nele com o resultado. A rendição não é apenas sobre pecado, é sobre controle. Gostamos de estar no controle. Gostamos de ter um plano, de saber o que vem a seguir, de gerenciar nossas próprias vidas. Mas chega um ponto em que devemos reconhecer que nosso controle é uma ilusão. Não estamos no comando. Não podemos prever o amanhã. Não seguramos o futuro em nossas mãos. Deus o faz. E Ele está nos chamando para deixar ir. Alguns de nós estão carregando fardos que nunca fomos destinados a carregar. Preocupações com o futuro, arrependimentos do passado, medos que nos assombram na quietude da noite. Seguramos eles, tentando consertar as coisas por nossa conta, tentando encontrar soluções com nossa própria força. Mas Deus está dizendo, entregue-os a mim. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não algumas de nossas ansiedades, não apenas aquelas que achamos que ele pode lidar, mas todas elas. Isso inclui as pequenas preocupações, os grandes medos, as coisas que pensamos que ninguém mais entende. Deus entende, e Ele está esperando que as entreguemos a Ele. Quando confessamos, estamos liberando nossos pecados para Deus. Quando nos rendemos, estamos liberando nossa vontade para Ele. Isso é o que a verdadeira paz parece. Uma vida que é totalmente entregue a Deus, não mais lutando, não mais sobrecarregada, mas descansando em sua graça. Há uma história na Bíblia sobre um homem que estava cansado,
que carregava fardos pesados demais para suportar. Ele veio a Jesus e Jesus disse, em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite ainda está aberto hoje. Jesus ainda está chamando os cansados, os quebrantados, aqueles que sentem que não têm mais nada a dar. Ele está dizendo, venha, deite isso aos meus pés, deixe-me carregá-lo por você. A rendição não é fraqueza. É preciso grande força para dizer, Deus, eu entrego isso a ti. O mundo nos diz para lutar mais, tentar mais, perseverar com nossa própria força. Mas Deus nos diz para deixar ir, para confiar nele, para acreditar que ele sabe o que é melhor. Talvez hoje tenha sido um dia de fracasso. Talvez você tenha dito algo que desejaria não ter dito. Talvez tenha magoado alguém. Talvez tenha cometido um erro que não pode desfazer. Deus não está pedindo que você conserte isso sozinho. Ele está pedindo que você venha a Ele, confesse, se renda e receba a sua graça. Antes de mergulhar na oração, clique no like, comente fé e fique até o final para um momento único. Talvez hoje tenha sido um dia de ansiedade. Talvez você tenha passado horas preocupando-se com algo além do seu controle. Talvez tenha imaginado 1000 cenários em sua mente, tentando descobrir como lidar com uma situação que não tem uma resposta fácil. Deus não está pedindo que você descubra tudo. Ele está pedindo que você confie nele, que entregue o desconhecido e descanse em seu plano. Talvez hoje tenha sido um dia de esforço. Você trabalhou duro, perseverou, mas ainda se sente vazio. Ainda sente que não é suficiente. A verdade é que você nunca foi destinado a fazer isso sozinho. Deus não está pedindo perfeição. Ele está pedindo rendição. A paz na confissão, a liberdade na rendição. Quando seguramos nossos pecados, eles nos controlam. Quando seguramos nossas preocupações, elas nos consomem. Mas quando os colocamos aos pés de Jesus, encontramos descanso. Deus já sabe tudo sobre nós. Ele conhece nossos pensamentos antes que os falemos. Ele conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Ele não está surpreso com nossos fracassos. Ele não está desapontado com nossas fraquezas. Ele está simplesmente esperando que venhamos a Ele, que abramos nossos corações, que confessemos, que nos rendamos. Não há pecado grande demais para a sua misericórdia. Não há fardo pesado demais para a sua graça. Não há medo grande demais para seu amor. Quando confessamos e nos rendemos, não estamos apenas deixando o passado para trás. Estamos entrando no futuro que Deus preparou para nós. E esse futuro é de paz, de alegria, de confiança completa naquele que mantém todas as coisas unidas. Terceira coisa, renovação e força. À medida que o dia chega ao fim e o mundo começa a descansar, há um momento em que devemos voltar nossos corações para Deus e buscar uma renovação que só Ele pode proporcionar. A vida tem um jeito de nos esgotar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Cada dia traz suas próprias batalhas, seus próprios fardos, seus próprios momentos de exaustão. Alguns dias, sentimos que demos tudo o que tínhamos. Esgotamos cada grama de força, apenas para descobrir que as demandas da vida continuam. É nesses momentos, quando nos sentimos vazios e fracos, que devemos vir diante do Senhor e pedir sua renovação e sua força. A Bíblia nos lembra, em Isaías 40, versículo 31, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isso não é apenas uma promessa poética, é uma realidade espiritual. Nossa força não vem de nós mesmos. Não vem de nossa própria força de vontade ou determinação. Vem de Deus sozinho. Quando confiamos em nossas próprias habilidades, alcançamos um ponto de ruptura.
Mas quando nos rendemos e buscamos renovação nele, encontramos uma fonte de força que nunca se esgota. A renovação começa com o reconhecimento de nossa necessidade de Deus. O mundo nos diz para perseverar, para continuar mesmo quando estamos exaustos. A sociedade glorifica a exaustão ocupada e a autossuficiência. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos chama para vir a Ele, para deitar nossos fardos, para descansar em Sua presença. A renovação não é sobre esforçar-se mais. É sobre render-se mais profundamente. É sobre reconhecer que não podemos fazer isso sozinhos, que nunca fomos destinados a fazer isso sozinhos, e que Deus está mais do que disposto a nos carregar quando não podemos mais nos carregar. Vamos juntos nessa jornada? Inscreva-se, comente luz e descubra a surpresa que espera por você no final. Quando buscamos renovação, estamos pedindo a Deus que refresque nossas mentes, purifique nossos corações e restaure nossos espíritos. Os fardos do dia podem pesar sobre nós, as decepções, as lutas, as pressões. Tudo isso se acumula, deixando-nos cansados e desencorajados. Mas a presença de Deus é um lugar de restauração. É um lugar onde nosso cansaço é encontrado com sua força, onde nosso quebrantamento é curado por seu amor, onde nosso vazio é preenchido por seu espírito. A força não é apenas sobre resistência física, é sobre a capacidade de permanecer firme na fé quando tudo ao nosso redor é incerto. É sobre confiar em Deus no meio das provações, sobre segurar suas promessas mesmo quando não podemos ver o caminho à frente. Há momentos em que nossa força parece esgotada, quando o peso da vida parece pesado demais para suportar. Mas Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele não nos pede para sermos fortes por conta própria. Ele nos convida a extrair de sua força. Quando vamos para a cama à noite, devemos pedir a Deus que renove nossos espíritos, para que não carreguemos o peso de hoje para o amanhã. Quantas vezes vamos dormir ainda segurando as frustrações, as decepções, os fracassos do dia? Repassamos conversas em nossas mentes, nos detemos em coisas que não podemos mudar e permitimos que a preocupação crie raízes em nossos corações. Mas Deus nos chama para lançar nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de nós. A renovação acontece quando deixamos ir o que não podemos controlar e confiamos em Deus para consertar o que não podemos arrumar. A força na quietude. O mundo nos diz que a força está na ação, no movimento, em avançar. Mas a Escritura nos diz, em Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na quietude, encontramos renovação. Na quietude, ouvimos sua voz. Na quietude, recebemos a força que precisamos para continuar. O Espírito Santo trabalha em nós. Quando aquietamos nossos corações diante dele, quando desligamos o barulho do mundo e permitimos que sua presença nos encha. Às vezes, precisamos de renovação porque estivemos lutando batalhas que nos deixaram feridos. A vida tem um jeito de trazer provações que testam nossa fé. Há momentos em que o desânimo se insinua, quando começamos a duvidar, quando sentimos vontade de desistir. Mas Deus é nosso curador. Ele é aquele que restaura os corações partidos, que restaura nossa alegria, que nos dá beleza em troca de cinzas. Sua renovação não é temporária, é completa. Ele não nos dá apenas força suficiente para sobreviver outro dia. Ele nos enche com o poder para caminhar em vitória. A renovação também vem através da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de história, é uma fonte de vida. É o pão que nos sustenta, a luz que nos guia, a verdade que nos ancora. Quando estamos cansados,
Devemos nos voltar para a sua palavra, permitir que ela nos lave, renove nossas mentes, nos lembre de suas promessas. Sua palavra nos diz, em Hebreus 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Sua palavra nos lembra, em Romanos 8, versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sua palavra declara, em 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A força na oração. Quando vamos diante de Deus em oração, não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos em comunhão com o Criador do Universo. Estamos alinhando nossos corações com o dele, recebendo sua paz, extraindo de seu poder. A oração não é um último recurso, é nossa linha de vida. É o lugar onde trocamos nossa fraqueza por sua força, nossa confusão por sua sabedoria, nossa tristeza por sua alegria. A força não é sempre sobre grandes atos de poder. Às vezes, a força é simplesmente escolher confiar em Deus por mais um dia. É escolher louvá-lo no meio da dificuldade. É escolher acreditar que Ele ainda está no controle, mesmo quando não entendemos. Esse tipo de força vem somente de Deus. Deus não promete que nunca enfrentaremos lutas, mas Ele promete que nunca as enfrentaremos sozinhos. Ele não promete que nunca ficaremos cansados, mas promete ser aquele que nos renova. Sua força não é dada com parcimônia, é dada em abundância. Cada noite, devemos vir diante de Deus e pedir que Ele nos renove, para que não vivamos na exaustão de ontem. Devemos pedir que Ele nos encha com sua presença, para que acordemos não apenas fisicamente revigorados, mas espiritualmente fortalecidos. O inimigo adoraria que permanecêssemos cansados, desencorajados, vivendo em um estado de exaustão espiritual. Mas Deus nos chama para a renovação. Ele nos chama para a força. Ele nos chama para caminhar em seu poder, sabendo que aquele que começou uma boa obra em nós a levará até o fim. O Espírito Santo é nossa fonte de renovação. Ele é aquele que dá vida às almas cansadas, que revive corações que esfriaram, que fortalece mãos que enfraqueceram. Quando nos rendemos a Ele, quando permitimos que Ele trabalhe em nós, descobrimos que nossa força não é mais nossa, é dele. Sua força nunca falha. Quarta coisa, orientação para o amanhã. À medida que a noite se aproxima e o mundo se silencia, há um momento sagrado entre nós e Deus, onde devemos buscar sua orientação para o amanhã. O dia foi longo, cheio de suas próprias lutas, vitórias e lições. E agora, estamos no limiar de um novo dia. Não sabemos o que o amanhã reserva. Não sabemos os desafios que enfrentaremos, as pessoas que encontraremos, as decisões que teremos que tomar. Mas conhecemos aquele que segura o amanhã. A vida é imprevisível. Não importa o quanto planejemos, não importa o quanto nos preparemos, sempre haverá momentos em que seremos confrontados com o inesperado. Haverá provações que testarão nossa fé, oportunidades que exigirão sabedoria e encruzilhadas que demandarão discernimento. É por isso que devemos buscar a orientação do Espírito Santo antes mesmo de entrarmos no próximo dia. Não precisamos caminhar às cegas. Não precisamos confiar em nosso próprio entendimento. Deus está pronto para nos guiar, se estivermos dispostos a segui-lo. A orientação começa com a rendição. Muitas vezes, abordamos nossos planos com uma mentalidade de controle. Definimos nossos horários, traçamos nossos objetivos e determinamos a direção que achamos que nossas vidas devem tomar. Mas a Escritura nos lembra, em Provérbios 16, versículo 9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A verdadeira orientação
Não é sobre pedir a Deus que abençoe os planos que já fizemos. É sobre colocar nossos planos diante dele e dizer: Senhor, guia-me. Mostra-me o caminho que devo seguir. Alinha meu coração com tua vontade. Quando pedimos a orientação de Deus, estamos reconhecendo que seus caminhos são mais altos que os nossos. Sua sabedoria é maior. Sua visão é mais clara. Ele vê o que não podemos ver. Ele conhece os perigos à frente, os desvios que só levarão à frustração, as oportunidades que trarão realização duradoura. Ele não está apenas nos guiando para o sucesso em termos terrenos. Ele está moldando a eternidade. Ele está refinando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Às vezes, a orientação de Deus é clara e imediata. Há momentos em que ele fala tão diretamente aos nossos corações que não temos dúvidas sobre o caminho que devemos tomar. Mas há outras vezes em que sua orientação é uma jornada. Ele nem sempre revela o plano inteiro de uma vez. Ele nos pede para confiar nele um passo de cada vez. Assim como ele guiou os israelitas pelo deserto com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, ele nos guia de maneiras que exigem dependência. Ele nem sempre mostra a estrada inteira, mas ele nos dá luz suficiente para o próximo passo. É por isso que devemos buscá-lo diariamente. Se tentarmos navegar pela vida sozinhos, tropeçaremos. Se confiarmos apenas em nossa própria sabedoria, faremos escolhas que nos afastarão do melhor de Deus. Mas, se nos humilharmos diante dele e pedirmos sua direção, ele nos guiará com sua mão amorosa. Ele abrirá as portas certas, fechará as erradas, colocará as pessoas certas em nosso caminho e removerá aquelas que nos desviariam. A orientação também vem através de sua palavra. A Bíblia não é apenas um registro histórico, é uma fonte viva e respirante de sabedoria. É, como diz Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando meditamos em sua palavra, quando alinhamos nossas decisões com sua verdade, estamos caminhando em sua orientação. Não estamos sendo guiados por emoções, por circunstâncias ou por raciocínios humanos. Estamos sendo guiados pela sabedoria imutável de Deus. A oração é outra chave para a orientação divina. Quando vamos diante de Deus e buscamos seu conselho, não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos nos comunicando com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece nossos medos, nossos desejos, nossas lutas. Ele conhece o peso que carregamos, as incertezas que nos mantêm acordados à noite. E ele está esperando que venhamos a ele, que coloquemos tudo diante dele, que peçamos que ele nos guie. Há algo poderoso em encerrar o dia em oração. Não apenas agradecendo a Deus pelo passado, mas buscando-o para o futuro. É um ato de confiança. É dizer: Senhor, eu não sei o que o amanhã reserva, mas confio em Ti com isso. Confio em Ti com minhas decisões. Confio em Ti com meus relacionamentos. Confio em Ti com minhas responsabilidades, meu trabalho, minha família, meu futuro. Muitos de nós carregamos ansiedade sobre o futuro. Preocupamo-nos com o que acontecerá. Se estamos tomando as decisões certas, se estamos no caminho certo. Mas Deus nunca pretendeu que caminhássemos no medo. Ele nos chama para caminhar pela fé. A preocupação acontece quando tentamos descobrir tudo por nossa conta. A paz acontece quando colocamos tudo nas mãos de Deus. A orientação de Deus nem sempre é confortável. Às vezes, Ele nos guia em direções que não esperamos. Às vezes, Ele nos chama a sair pela fé, a deixar para trás o que é familiar, a passar por portas que parecem intimidantes. Mas, se confiarmos nele, se obedecermos ao seu chamado, descobriremos
que seu caminho é sempre o melhor. A estrada que ele nos leva pode não ser sempre a mais fácil, mas será sempre aquela que leva a um propósito maior, a uma alegria maior, a uma paz maior. O inimigo tentará nos distrair. Ele tentará plantar sementes de dúvida, fazer-nos questionar se realmente estamos ouvindo de Deus, fazer-nos hesitar quando deveríamos estar avançando. É por isso que é tão importante permanecer perto de Deus, passar tempo em sua presença, ouvir sua voz. Sua orientação nunca contradirá sua palavra. Ele nunca nos conduzirá ao pecado. Ele nunca nos conduzirá ao compromisso. Ele sempre nos conduzirá à verdade, à justiça, à sua perfeita vontade. Um dos maiores perigos que enfrentamos é a tentação de correr à frente de Deus. Vivemos em um mundo acelerado que exige respostas imediatas, resultados imediatos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, sua orientação exige espera. Às vezes, ele nos pede para sermos pacientes, para confiarmos nele, para esperarmos pelo seu tempo perfeito. Quando tentamos forçar portas a abrir antes do tempo, muitas vezes acabamos caminhando para problemas. Mas, quando esperamos no Senhor, quando confiamos em seu processo, descobrimos que ele estava preparando algo maior do que poderíamos ter imaginado. Haverá dias em que nos sentimos incertos, quando não sabemos qual caminho tomar. Mas devemos lembrar que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Ele é nosso conselheiro, nosso guia, nossa fonte de sabedoria. Ele nos conduzirá quando pedirmos. Ele nos dará paz quando o buscarmos. Ele dirigirá nossos passos quando confiarmos nele. Ao nos prepararmos para descansar, devemos entregar o amanhã nas mãos de Deus. Devemos pedir que ele guie nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Devemos pedir que ele alinhe nossos corações com sua vontade, que nos ajude a reconhecer sua voz, que nos dê coragem para seguir onde ele nos levar. Não precisamos temer o desconhecido. Não precisamos caminhar na incerteza. O mesmo Deus que foi fiel no passado será fiel no futuro. O mesmo Deus que nos carregou por ontem nos carregará por amanhã. O mesmo Deus que nos guiou até agora continuará a nos guiar, um passo de cada vez. Cada noite, quando o silêncio envolve nossas casas e o mundo parece desacelerar, somos convidados a refletir sobre o dia que passou, a ouvir o sussurro do Espírito Santo e a encontrar paz, como nos ensinou a oração noturna do Papa Leão XIV. Essa prática tão simples, mas profundamente transformadora, ressoa com o coração brasileiro, que pulsa com fé, esperança e um desejo ardente de conexão espiritual. Ao meditar sobre essa mensagem, sinto uma imensa gratidão por cada momento do dia. Os sorrisos compartilhados em um churrasco com a família, as conversas calorosas com vizinhos, até mesmo os desafios que testaram minha paciência no trânsito caótico de São Paulo. A oração ao Espírito Santo antes de dormir me ensinou que a gratidão não é apenas um sentimento passageiro, mas uma escolha deliberada, um ato de adoração que transforma nossa perspectiva. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia nos exorta a dar graças em todas as circunstâncias. E isso é algo que nós, brasileiros, entendemos bem. Afinal, nossa cultura é marcada pela resiliência, pela alegria, mesmo nas adversidades. Como nas festas juninas que celebramos com dança e fé, independentemente das dificuldades. Agradecer a Deus pelo dia, seja ele fácil ou difícil, é como acender uma vela em uma capelinha. Ilumina a escuridão e nos lembra que nunca estamos sozinhos. Além disso, a confissão, como parte dessa oração noturna, toca profundamente nossa alma brasileira, que valoriza a honestidade e a humildade. No Brasil, onde as relações
são construídas com abraços apertados e conversas sinceras, confessar nossas falhas diante de Deus é como abrir o coração para um amigo querido. Romanos 3, 23 nos lembra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a promessa de 1 João 1,9, de que Ele nos perdoa e purifica, é um bálsamo para nossas imperfeições. Aprendi que confessar não é sobre carregar culpa, mas sobre liberar o peso que nos impede de dançar livremente ao som da vida. Essa prática me ensinou a ser mais compassivo comigo mesmo e com os outros, seja perdoando um colega que me magoou ou pedindo desculpas por uma palavra impensada. A rendição, outro pilar da oração, é uma lição que aplico ao deixar de tentar controlar tudo, desde os planos para o próximo feriado até as incertezas do futuro. Em um país onde imprevistos fazem parte do cotidiano, como chuvas que cancelam um dia na praia ou crises que desafiam nossa estabilidade, render-se a Deus é um ato de confiança que nos conecta à promessa de 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa entrega me ajuda a dormir em paz, sabendo que o amanhã está nas mãos de Deus, assim como confiamos que o sol nascerá após uma noite de festa. A renovação, por sua vez, é como o café da manhã brasileiro, simples, mas essencial para começar o dia. Isaías 40:31 promete que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E isso me inspira a buscar a Deus cada noite para recarregar meu espírito, especialmente após dias exaustivos de trabalho ou estudo. No Brasil, onde a energia da vida pulsa nas feiras, nos jogos de futebol e nas rodas de samba, aprender a pausar e buscar renovação é um lembrete de que nossa força vem de Deus, não de nós mesmos. Aplico isso ao reservar momentos de silêncio, como uma oração na varanda ao entardecer, para ouvir a voz do Espírito Santo e deixar que ele restaure minha esperança. Por fim, a orientação para o amanhã, como ensina a oração do Papa Leão XIV, é uma prática que ressoa com nossa cultura de planejamento e fé. No Brasil, onde sonhamos grande, seja para o próximo carnaval ou para um futuro melhor para nossos filhos, buscar a orientação de Deus é como traçar o mapa para uma viagem. Provérbios 16,9 nos diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aplico isso ao pedir sabedoria antes de tomar decisões, como escolher um novo emprego ou resolver um conflito familiar, confiando que o Espírito Santo me guiará, assim como guia as mãos de um artesão, criando uma renda no Nordeste. Essa oração noturna me ensinou a viver com propósito, a valorizar cada dia como um presente e a confiar que Deus está moldando o meu caminho, mesmo quando não vejo o destino. Ao incorporar gratidão, confissão, rendição, renovação e orientação em minha rotina, sinto-me mais conectado a Deus e à minha comunidade, vivendo com a alegria e a fé que definem o espírito brasileiro. Que possamos todos, como uma grande família reunida em uma festa de São João, elevar nossos corações ao Espírito Santo e encontrar paz em sua presença. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like para espalhar a paz do Espírito Santo, compartilhe com quem precisa de esperança e inscreva-se no canal para mais conteúdos que transformam vidas. Comente amém abaixo e assista até o final. Há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos levar essa oração a todos os cantos do Brasil. Irmãos e irmãs, cada novo dia é um presente de Deus, mas será que começamos nossas manhãs honrando-o? Vamos descobrir 4 hábitos perigosos que, segundo o Papa Leão XIV, provocam a ira de Deus e como mudá-los antes que o tempo se esgote. Amigos, hoje voltamos nossa atenção para uma verdade espiritual
que tem o poder de iluminar sua vida e aproximá-lo de Deus. A maneira como você começa seu dia define o curso de toda a sua vida. Muitos acordam e seguem suas rotinas sem nunca parar para pensar: o que Deus acha dos meus momentos matinais? Existem hábitos, sutis, porém perigosos, que desagradam ao Senhor. Eles podem parecer pequenos, mas moldam nossos corações, afastando-nos dele. Hoje, quero alertá-los, antes que seja tarde demais, sobre 4 hábitos matinais que afligem o coração de Deus. Antes de começarmos, deixe um comentário com se quer mudar seus hábitos matinais. Curta, compartilhe e assine o canal para não perder a surpresa no final do vídeo. Hábito. Número 1. Negligenciar a oração. Desde o momento em que acordamos, o curso do nosso dia está sendo moldado. As decisões que tomamos nesses primeiros instantes importam mais do que percebemos. No entanto, um dos maiores erros que muitas pessoas cometem é negligenciar a oração. Elas correm para o dia sem reconhecer aquele que lhes deu o fôlego, sem buscar sua orientação, sem agradecer pelo presente de uma nova manhã. Isso não é apenas uma pequena falha, é um fracasso espiritual com consequências profundas. A oração não é apenas uma prática religiosa ou um hábito para os excessivamente devotos. Ela é a base de uma vida que caminha em alinhamento com Deus. Quando negligenciamos a oração, estamos essencialmente dizendo a Deus que não precisamos dele, que podemos fazer tudo sozinhos, que temos tudo sob controle. Mas será que podemos? Será que realmente podemos navegar pela vida, enfrentar provações, suportar sofrimentos e tomar as decisões certas sem a orientação divina? A resposta é simples: não, não podemos. A Bíblia é clara sobre a importância da oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: orai sem cessar. Isso não significa que devemos estar de joelhos a cada segundo do dia, mas que nosso coração deve estar sempre em uma postura de comunhão com Deus. Isso significa que a cada dia, desde o momento em que acordamos, devemos buscá-lo primeiro. A oração não é uma obrigação, é um privilégio. É a oportunidade de entrar na sala do trono de Deus e falar com o Criador do universo. E, no entanto, muitos passam dias, semanas, até meses, sem orar verdadeiramente. Quando uma pessoa negligencia a oração, ela começa o dia com suas próprias forças. A princípio, pode parecer que nada está errado. Ela se levanta, se arruma, verifica o celular, toma café da manhã e segue o dia. Mas com o tempo, os efeitos de uma vida sem oração começam a se manifestar. A ansiedade toma raiz, a preocupação torna-se uma companheira constante. As decisões são tomadas com pressa em vez de sabedoria. As tentações, que antes pareciam manejáveis, tornam-se avassaladoras. Por quê? Porque a oração é a armadura que nos protege do inimigo. É o escudo que guarda nossos corações e mentes. Sem ela, estamos expostos, vulneráveis e alvos fáceis para os esquemas do diabo. Há uma razão pela qual o próprio Jesus modelou uma vida de oração. Se alguém poderia ter se isentado de precisar orar, esse alguém era ele. Ele era o Filho de Deus, plenamente divino. E, no entanto, ele orava constantemente. A Bíblia nos diz, em Lucas 5,16, que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. Ele buscava o Pai de manhã cedo, tarde da noite e em cada momento de decisão. Se Jesus, o Filho de Deus, perfeito e sem pecado, dependia da oração, quanto mais nós devemos depender dela. Mas em vez disso, as pessoas acordam e imediatamente pegam seus celulares. Antes mesmo de dizerem uma palavra a Deus, elas já encheram suas mentes com atualizações de redes sociais, e-mails e manchetes de notícias. Antes de dizerem, obrigado, Senhor, por mais um dia, elas permitiram que o mundo
definisse o tom de seus pensamentos. E então, se perguntam por que se sentem distantes de Deus, por que sua fé parece fraca, por que as tentações são mais difíceis de resistir, por que seus corações estão sobrecarregados com fardos. Negligenciar a oração não afeta apenas nossa vida espiritual. Afeta todas as partes do nosso ser. Afeta a nossa paz. Quando não começamos o dia em oração, carregamos o peso do mundo sobre nossos ombros em vez de entregá-lo a Deus. Tentamos resolver problemas com nossa própria sabedoria, em vez de pedir a dele. Como resultado, vivemos em um estado de estresse e inquietação constantes. Afeta nossas relações. Quando não oramos, falta-nos a paciência, o amor e a humildade que vem da presença de Deus. Tornamo-nos mais rápidos para nos irritar, mais lentos para perdoar e mais facilmente ofendidos. Mas quando passamos tempo em oração, Deus suaviza nossos corações. Ele nos dá a graça de amar os outros como Ele nos ama. Afeta nosso propósito. Muitas pessoas passam pela vida se sentindo perdidas, incertas de seu chamado, inseguras do próximo passo. Mas como podem ouvir a voz de Deus se não reservam tempo para escutar? A oração não é apenas falar com Deus, é também ouvir dele. É nesses momentos silenciosos de busca que ele direciona nossos caminhos, revela seus planos, dá clareza onde há confusão. Alguns podem dizer: não tenho tempo para orar. Mas esse nunca é o verdadeiro problema. O problema não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. As pessoas arranjam tempo para o que valorizam, acordam cedo para ir à academia, reservam tempo para rolar as redes sociais, passam horas assistindo televisão. Quando se trata de oração, de repente não há tempo. A verdade é que as pessoas não negligenciam a oração porque estão muito ocupadas. Negligenciam-na porque não veem seu valor. Ei, você está pronto para transformar suas manhãs? Comente "Deus é fiel" e assine o canal. Fique até o fim para uma revelação que vai abençoar sua vida. Outros dizem: não sei o que orar. Mas a oração não é sobre usar as palavras certas ou seguir uma fórmula perfeita. É simplesmente falar com Deus. É ser honesto com Ele, derramar seu coração, pedir sua ajuda e agradecer por sua bondade. Não há necessidade de eloquência, apenas sinceridade. Há também aqueles que dizem: não estou com vontade de orar. Mas a oração não é sobre sentimentos, é sobre obediência. Os sentimentos mudam. Alguns dias, podemos nos sentir próximos de Deus, outros dias, podemos nos sentir distantes, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está sempre perto, sempre ouvindo, sempre pronto para ouvir os clamores de seus filhos. Se orarmos apenas quando temos vontade, raramente oraremos. Negligenciar a oração também leva à aridez espiritual. Assim como o corpo precisa de comida e água, a alma precisa de comunhão com Deus. Sem ela, a fé murcha, a paixão desvanece, as coisas de Deus tornam-se menos importantes e as coisas do mundo tornam-se mais atraentes. Não é algo repentino. Acontece gradualmente. Um dia sem oração se transforma em uma semana em um mês. E antes que percebam, as pessoas se deram conta de que se afastaram muito de Deus. Mas não precisa ser assim. No momento em que reconhecemos a importância da oração e nos comprometemos a torná-la uma prioridade, tudo muda. Há poder em começar o dia de joelhos, entregando tudo a Deus antes que o mundo tenha a chance de nos distrair. Há paz em saber que não importa o que o dia traga, já o colocamos nas mãos do Todo-Poderoso. Há força em saber que não temos que enfrentar as batalhas da vida sozinhos. O inimigo fará tudo ao seu alcance para impedir as pessoas de orarem. Ele distrairá, desencorajará e enganará. Ele sabe que um cristão que ora é um cristão perigoso. Ele sabe que uma pessoa que começa o dia em oração
É alguém que caminha com autoridade, que resiste à tentação, que supera o medo, que vive com propósito. É por isso que ele trabalha tanto para manter as pessoas longe da oração. A verdade é que todo crente tem uma escolha a cada manhã. Eles podem começar o dia com Deus ou sem Ele. Podem buscar sua presença ou seguir a vida por conta própria. Uma coisa é certa: aqueles que negligenciam a oração sempre lutarão de maneiras que nunca foram destinados a lutar. Carregarão fardos que nunca foram destinados a carregar. Viverão de uma maneira que nunca foram destinados a viver. Porque separados de Deus, nada podemos fazer. Hábito número 2. Encher a mente com distrações mundanas. Desde o momento em que acordamos, nossas mentes são bombardeadas com informações. O mundo está constantemente chamando nossa atenção, oferecendo distrações a cada esquina. Muitas pessoas começam o dia não com oração, não com as Escrituras, não com a busca da presença de Deus, mas com o barulho do mundo. Elas pegam seus celulares, verificam as redes sociais, rolam as notícias e mergulham no entretenimento antes mesmo de reconhecerem aquele que lhes deu o fôlego. Esse hábito, embora aparentemente inofensivo, é perigoso. Ele condiciona a mente a priorizar o temporário sobre o eterno, o terreno sobre o divino. Enche o coração com ansiedade, comparação e inquietação antes mesmo de o dia começar. Quando uma pessoa enche sua mente com distrações mundanas logo pela manhã, ela está definindo o curso de como pensará, sentirá e agirá ao longo do dia. A Bíblia nos adverte, em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Este versículo não é uma sugestão, é um mandamento. Deus sabe que o que ocupa nossas mentes acabará moldando nossas vidas. Quando permitimos que distrações mundanas tomem prioridade, estamos nos conformando aos padrões do mundo, em vez de sermos transformados pelo poder de Deus. Quer agradar a Deus desde o primeiro momento do dia? Curta este vídeo, comente amém e assine para descobrir uma surpresa especial no final. Uma das maiores distrações no mundo de hoje é a tecnologia. Embora ela possa ser usada para o bem, também se tornou uma das ferramentas mais eficazes do inimigo para afastar as pessoas de Deus. A pessoa média passa horas por dia grudada em sua tela, consumindo conteúdo que não adiciona nada à sua vida espiritual. Antes de lerem um único versículo das Escrituras, elas já consumiram dezenas de manchetes, atualizações de redes sociais e clipes de entretenimento. A mente fica cheia de tudo, menos da verdade da palavra de Deus. E, no entanto, muitas se perguntam por que lutam contra a ansiedade, por que se sentem distantes de Deus, por que sua fé parece fraca. As redes sociais, em particular, criaram uma cultura de distração e comparação. Em vez de começar o dia com gratidão, muitos começam rolando imagens, cuidadosamente selecionadas, da vida de outras pessoas. Eles veem fotos de sucesso, beleza e riqueza. Então, de repente, suas próprias vidas parecem inadequadas. O descontentamento se insinua. Eles começam a comparar sua realidade com os melhores momentos de outra pessoa. Esquecem que o que veem online, muitas vezes, não é a verdade completa. É filtrado, cuidadosamente selecionado. Mas o dano está feito. Suas mentes já foram preenchidas com pensamentos de insegurança, ciúme e autodepreciação, antes mesmo de terem tido um momento para agradecer a Deus por um novo dia. Eles permitiram que o inimigo plantasse sementes de insatisfação em seus corações. As notícias são outra distração poderosa. Todas as manhãs, as pessoas inundam suas mentes com manchetes de crise, tragédia e divisão. Consomem negatividade antes de consumirem a palavra de Deus. O resultado? Medo, preocupação e desesperança criam raízes. Elas entram no dia carregando os fardos do mundo, em vez
da paz de Cristo. Esquecem que Jesus disse, em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Deus nunca quis que seus filhos vivessem em um estado constante de medo e ansiedade. No entanto, quando a mente está cheia do caos do mundo em vez da verdade de Deus, a fé é enfraquecida. O entretenimento é outra área onde a distração toma conta. Muitos começam o dia não com oração ou adoração, mas com música, televisão ou podcasts que não têm nada a ver com Deus. Embora nem todo entretenimento seja inerentemente pecaminoso, torna-se um problema quando toma precedência sobre o tempo com o Senhor. O conteúdo que as pessoas consomem molda seus pensamentos, atitudes e desejos. Se a primeira coisa que ouvem está cheia de mensagens mundanas que promovem materialismo, imoralidade e autoindulgência, essas mensagens influenciarão seus corações. A Bíblia nos lembra, em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, é nisso que vocês devem pensar. Mas em vez de pensar no que é verdadeiro e nobre, muitos enchem suas mentes com coisas vazias e sem sentido. O perigo das distrações mundanas é que elas nem sempre parecem prejudiciais à primeira vista. Elas se insinuam sutilmente, pouco a pouco, até se tornarem um hábito. O que começa como uma rotina matinal inofensiva pode se transformar em negligência espiritual. Uma pessoa pode pensar, é só alguns minutos verificando meu celular, ou é só um artigo de notícias. Mas esses minutos se acumulam. Com o tempo, elas começam a priorizar o mundo sobre Deus sem nem perceber. Elas podem ainda frequentar a igreja, podem ainda afirmar seguir a Cristo, mas seu primeiro amor foi substituído. Sua paixão por Deus foi diluída pela atração constante das distrações. Quando Jesus andou nesta terra, ele deixou claro que um coração dividido não pode servir plenamente a Deus. Em Mateus 6:24, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Embora esse versículo fale especificamente sobre dinheiro, o princípio se aplica a qualquer coisa que compete por nossa devoção. Uma mente cheia do mundo não pode estar plenamente dedicada a Deus. Um coração distraído pelas coisas terrenas não pode abraçar plenamente as coisas do céu. Antes de continuarmos, mostre seu apoio. Deixe um like, comente "Quero mudar" e assine o canal. Não saia, pois o final tem algo incrível para você. Há também um perigo espiritual mais profundo em encher a mente com distrações. Não se trata apenas de perder o foco, trata-se de abrir portas para o inimigo. O diabo nem sempre ataca com tentações óbvias. Às vezes, sua estratégia é simplesmente manter as pessoas muito ocupadas, muito distraídas, muito preocupadas com coisas menores. Se ele conseguir manter alguém rolando, assistindo e consumindo o conteúdo do mundo, ele sabe que sobrará pouco tempo para a oração, adoração e a palavra. Ele sabe que um cristão distraído é um cristão sem poder. As distrações mundanas também roubam das pessoas seu chamado. Todo crente recebeu um propósito de Deus. Há trabalho a ser feito para o seu reino. Mas quando as pessoas gastam mais tempo consumindo entretenimento, seguindo tendências e enchendo suas mentes com coisas vazias, elas negligenciam sua missão. Tornam-se passivas em vez de ativas em sua fé, tornam-se espectadores em vez de guerreiros. O inimigo não precisa destruí-las. Ele só precisa mantê-las ocupadas com coisas que não importam. Uma das maiores tragédias do nosso tempo é que as pessoas têm mais acesso à Bíblia do que nunca, mas muitas a conhecem menos do que nunca.
Elas têm recursos ilimitados para crescer em sua fé. Sermões, devocionais, música de adoração, ferramentas de estudo. No entanto, gastam mais tempo nas redes sociais e no entretenimento do que na presença de Deus. Não é a falta de oportunidade que impede as pessoas de crescerem espiritualmente, é a falta de desejo. E essa falta de desejo vem de uma mente que foi consumida por tudo mais. Imagine o que aconteceria se os crentes gastassem tanto tempo lendo as Escrituras quanto rolando seus celulares. Imagine a transformação se, em vez de alcançarem as redes sociais logo pela manhã, eles alcançassem a palavra de Deus. Imagine a paz que encheria seus corações. Tudo o mais cai no lugar certo. Mas quando o mundo toma seu lugar, tudo desmorona. Hábito. Número 3. Guardar mágoa ou amargura. Desde o momento em que acordamos, a condição de nossos corações determina o curso do nosso dia. O que está em nossos corações, seja amor ou ressentimento, paz ou tumulto, moldará nossas ações, nossas palavras e nossa relação com Deus. Uma das condições mais perigosas do coração é a mágoa. É um veneno silencioso, um peso oculto que muitos carregam sem perceber a destruição que ele traz. Guardar mágoa não é apenas um fardo emocional, é uma crise espiritual. Quando acordamos com ressentimento em nossos corações, quando ensaiamos os erros que nos foram feitos, quando nos apegamos à amargura em vez de liberá-la para Deus, estamos escolhendo caminhar em oposição à sua vontade. Jesus deixou isso abundantemente claro. Em Mateus 6:15 ele disse: "Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai de vocês não perdoará os pecados de vocês." Essas não são palavras leves. São uma advertência, uma verdade divina que muitos ignoram. A mágoa é enganosa. Ela se disfarça de justiça, de autoproteção, de um direito que acreditamos ter conquistado por causa da dor que suportamos. As pessoas se convencem de que, se deixarem ir, se perdoarem, estarão desculpando o mal que lhes foi feito. Acreditam que perdoar significa esquecer, que significa permitir que o ofensor escape das consequências. Mas o perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre obediência a Deus. É sobre libertar-nos da prisão do ressentimento. Quando a mágoa é permitida a se instalar no coração, ela não permanece isolada. Ela cresce, se espalha, transforma-se em amargura. E a amargura consome tudo em seu caminho. Ela turva o julgamento, envenena relacionamentos e perturba a paz. Uma pessoa que guarda mágoa acorda já sobrecarregada. O passado se torna um peso em seus ombros, sua mente cheia de memórias de dor, sua alma inquieta. Ela pode nem perceber, mas todo o seu ser é afetado. Ela luta para experimentar alegria, para amar plenamente, para adorar livremente. Deus não nos projetou para carregar amargura. Ele nos criou para caminhar em liberdade, para refletir seu amor, para estender sua misericórdia como Ele a estendeu a nós. No entanto, muitas pessoas acordam cada manhã ainda acorrentadas a ofensas de anos atrás. Elas revivem conversas, se detêm em traições, repetem cenários em suas mentes onde foram injustiçadas. E quanto mais se apegam a isso, mais profundas se tornam as raízes da amargura. Vamos juntos buscar a vontade de Deus? Comente se está dentro, curta e assine o canal. Fique até o fim para uma mensagem que vai tocar seu coração. A amargura é uma das maiores ferramentas do inimigo. Ele sabe que se puder manter uma pessoa presa na mágoa, poderá mantê-la distante de Deus. Ele sabe que a mágoa constrói uma parede entre a alma e o espírito. Ele sabe que um coração cheio de ressentimento não pode amar plenamente, não pode adorar plenamente, não pode se render totalmente à vontade de Deus. É por isso que ele continuamente lembra as pessoas de suas feridas passadas,
sussurra mentiras de que o perdão é fraqueza, de que segurar a dor é justificado. Há uma razão pela qual a Bíblia nos ordena perdoar. Não é apenas para o benefício dos outros, é para nossa própria sobrevivência espiritual. Em Efésios 4:31 a 32, está escrito: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, de toda gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão de Deus para conosco é imerecido, mas dado livremente, e Ele nos chama a fazer o mesmo. Acordar com amargura no coração é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa sofra. A pessoa que o injustiçou pode nem pensar no que fez. Ela pode nem perceber a profundidade da sua dor. Mas você carrega isso. Você sofre. Seu coração permanece preso enquanto ela segue em frente. É por isso que a mágoa é tão perigosa. Ela pune aquele que se recusa a deixar ir, não aquele que causou a dor. As pessoas frequentemente dizem: eu simplesmente não consigo perdoar. A dor é muito profunda. E na força humana, isso pode ser verdade. Mas o perdão não é algo que fazemos com nossa própria força. É algo que Deus nos capacita a fazer quando entregamos nossa dor a Ele. É uma escolha, não um sentimento. Se esperarmos até sentirmos vontade de perdoar, nunca o faremos. Mas quando escolhemos obedecer a Deus e liberar a ofensa, Ele nos dá a graça para curar. Muitos lutam com a mágoa porque acreditam que perdoar significa confiar novamente. Mas perdão e confiança não são a mesma coisa. Perdoar alguém não significa permitir que ele volte à sua vida para machucá-lo novamente. Não significa que as consequências desapareçam. Não significa que a dor desaparece instantaneamente. O perdão é sobre liberar. Liberar a pessoa do seu julgamento e colocá-la nas mãos de Deus. É sobre recusar deixar a amargura criar raízes. É sobre escolher a obediência em vez do ressentimento. A amargura não afeta apenas o relacionamento com a pessoa que causou a dor, afeta todos os relacionamentos. Uma pessoa que carrega mágoa acorda protegida, defensiva, incapaz de confiar plenamente nos outros. Ela traz as feridas do passado para o presente, permitindo que a dor antiga dite seus novos relacionamentos. Ela luta para amar seu cônjuge de todo o coração, porque ainda está segurando a traição de outro. Luta para ser paciente com seus filhos, porque a amargura endureceu seu coração. Luta para estar em paz com seus amigos, porque a ofensa a tornou rápida em presumir o pior. Deus nos chama a amar, e o amor não pode prosperar em um coração cheio de ressentimento. Em 1 Coríntios 13, 4 a 5, está escrito: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não se comporta com indecência, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. No entanto, muitas pessoas mantêm um registro detalhado. Lembram-se de cada palavra dura dita a elas, cada traição, cada decepção. Carregam isso como uma lista em seus corações, revisando-a, adicionando a ela, garantindo que nunca esqueçam. Mas o amor libera, deixa ir. O amor escolhe lembrar da graça de Deus em vez das falhas de outro. A recusa em perdoar não é apenas sobre relacionamentos humanos. Afeta a eternidade. Jesus deixou claro que a medida que usamos para perdoar os outros será a medida usada para conosco. Uma pessoa que se recusa a perdoar está pedindo a Deus que a mantenha no mesmo padrão. Mas quem de nós pode se dar a esse luxo? Quem de nós viveu sem pecado? Quem de nós não ficou aquém da glória de Deus? Se Deus mantivesse um registro de nossos erros, quem poderia se manter de pé? No entanto, Ele remove nossos pecados tão longe
quanto o leste está do oeste, e espera que façamos o mesmo. Quando uma pessoa acorda todos os dias com mágoa em seu coração, ela rouba de si mesma a paz de Deus. Perde a alegria que vem de caminhar em harmonia com Ele. Bloqueia as bênçãos que fluem de um coração livre. Vive acorrentada, carregando um peso que nunca foi destinado a carregar. O inimigo ama sussurrar. Eles não merecem seu perdão. E talvez não mereçam, mas nós também não merecemos. O perdão não é sobre o que é merecido, é sobre graça. É sobre escolher a obediência em vez dos sentimentos. É sobre confiar em Deus para lidar com a justiça. Quando Jesus estava pendurado na cruz, sofrendo a morte mais brutal, ele olhou para aqueles que o zombaram, que o espancaram, que o pregaram naquela árvore e disse, em Lucas 23, 44, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Se Jesus, em sua agonia, pôde perdoar aqueles que o crucificaram, que desculpa temos nós? Quanto mais uma pessoa se apega à mágoa, mais duro seu coração se torna. Quanto mais deixa a amargura criar raízes, mais distante ela fica de Deus. Mas quando a libera, quando entrega sua dor, sua raiva, seu desejo de vingança, a liberdade vem, a paz vem, a cura vem. Deus não nos pede para perdoar porque é fácil. Ele nos pede para perdoar porque é necessário. Necessário para nossa paz, necessário para nosso crescimento espiritual, necessário para nossa eternidade. Hábito. Número 4. Viver sem gratidão. Desde o momento em que abrimos nossos olhos pela manhã, temos uma escolha: focar no que nos falta ou agradecer a Deus pelo que temos. No entanto, em um mundo consumido por materialismo, comparação e senso de merecimento, a gratidão é frequentemente negligenciada. As pessoas acordam e imediatamente pensam no que não têm, no que desejam que fosse diferente, nos problemas que devem enfrentar. Em vez de elevarem seus corações em ação de graças, começam o dia com frustração, ansiedade ou insatisfação. Mas viver sem gratidão não é apenas uma luta emocional, é um perigo espiritual. Cega as pessoas para as bênçãos de Deus, enfraquece sua fé e endurece seus corações. A Bíblia nos ordena a dar graças em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão não é apenas uma resposta educada quando as coisas vão bem, é um mandamento de Deus. É um ato de obediência, uma demonstração de fé. No entanto, muitos acordam e tomam a bondade de Deus como garantida. Respiram sem agradecer pelo fôlego em seus pulmões, caminham sem agradecer pela força em suas pernas, comem sem agradecer pela comida em sua mesa e, lentamente, sem perceber, seus corações esfriam, sua alegria desvanece e sua conexão com Deus enfraquece. Um dos maiores perigos de viver sem gratidão é que isso gera um espírito de merecimento. Em vez de verem tudo como um presente de Deus, as pessoas começam a acreditar que merecem certas coisas. Acreditam que merecem conforto, sucesso, saúde e felicidade. Quando as coisas vão bem, raramente param para agradecer a Deus. Quando as coisas vão mal, são rápidas em reclamar, culpar, questionar, porque Deus permitiu dificuldades em suas vidas. Mas a verdade é que não nos é devido nada. Toda bênção, todo bem, todo momento de paz é um presente do Senhor. Tiago 1,17 nos lembra: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes celestiais. Quando as pessoas não reconhecem isso, seus corações se tornam ingratos e seu relacionamento com Deus sofre. A gratidão é uma postura do coração, e quando ela está ausente, a negatividade toma seu lugar.
Uma pessoa que não pratica a gratidão sempre encontrará algo de que reclamar. Focará no que está errado em vez de no que está certo. Magnificará suas lutas em vez de reconhecer suas bênçãos. Habitará no que falta em vez de louvar a Deus pelo que tem. E essa mentalidade não afeta apenas a elas, espalha-se. A ingratidão é contagiosa. Envenena relacionamentos, perturba a paz e promove o descontentamento. Transforma as pessoas em reclamonas, em críticas, em pessoas que sempre veem o pior em cada situação. Os israelitas são um exemplo perfeito disso. Deus os libertou da escravidão no Egito, realizou milagres diante de seus olhos, providenciou para eles no deserto e ainda assim eles murmuraram. Reclamaram da comida, da jornada de Moisés. Não importava o quanto Deus os abençoasse, eles encontravam algo para estarem satisfeitos, e sua falta de gratidão levou à sua queda. Em vez de entrarem na terra prometida, uma geração inteira vagou no deserto até perecer. Seus corações ingratos os impediram de receber o melhor de Deus. O mesmo é verdade hoje. Muitas pessoas perdem as bênçãos de Deus porque se recusam a reconhecer o que Ele já fez. Estão muito focadas no que não têm, no próximo objetivo que desejam, em seus problemas, e ao fazerem isso, fecham seus corações para a bondade de Deus. Não conseguem ver sua mão agindo em suas vidas. Não experimentam sua alegria e paz. A gratidão é uma arma espiritual. Ela muda a perspectiva, fortalece a fé e silencia as mentiras do inimigo. O diabo quer que as pessoas foquem em suas dificuldades, acreditem que Deus as abandonou, meditem em suas decepções. Mas quando uma pessoa escolhe a gratidão, ela fecha a porta para essas mentiras. Declara: Deus é bom mesmo nas minhas provações. Deus é fiel mesmo quando não entendo. Deus me abençoou mesmo quando a vida é difícil. Esse tipo de gratidão quebra correntes, traz avanços, convida à presença de Deus em cada situação. Viver sem gratidão também leva à ansiedade e ao medo. Filipenses 4, 6 a 7 nos diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A ação de graças é a chave para a paz. Quando uma pessoa foca no que Deus fez, sua fé é fortalecida. Ela lembra de sua fidelidade, de sua provisão, de suas promessas. Mas quando a gratidão está ausente, a ansiedade toma seu lugar. A preocupação cresce, o medo se multiplica, a mente fica consumida pelo que poderia ser, em vez de descansar na soberania de Deus. A gratidão não depende das circunstâncias. É fácil ser grato quando a vida está boa, quando as orações são respondidas, quando tudo está correndo bem. Mas a verdadeira gratidão é testada nas tempestades. Jó, após perder tudo, ainda disse em Jó 1:21, O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo, preso por pregar o Evangelho, ainda escreveu, em Filipenses 4:4, Alegrem-se sempre no Senhor. Jesus, na noite em que foi traído, ainda deu graças ao partir o pão, como registrado em 1 Coríntios 11:23 a 24. A gratidão não é sobre sentimentos, é sobre fé. É sobre confiar que Deus está no controle, que Ele está trabalhando todas as coisas para o bem, que Ele é digno de louvor. Não importa a situação. Uma pessoa que vive sem gratidão estará sempre inquieta, estará sempre buscando mais, sempre procurando a próxima coisa para torná-la feliz. Nunca estará satisfeita porque seu foco está no que não tem, em vez do que tem. É por isso que tantas pessoas, mesmo aquelas com riqueza, poder e sucesso, ainda se sentem vazias. Estão buscando realização nos lugares errados. A gratidão ensina contentamento.
Lembra-nos que a verdadeira alegria não é encontrada nas coisas materiais, mas na presença de Deus. A gratidão também transforma relacionamentos. Uma pessoa grata é mais paciente, mais amorosa, mais perdoadora. Ela aprecia seu cônjuge em vez de criticá-lo, valoriza seus filhos em vez de se frustrar com eles. Quando a gratidão está ausente, os relacionamentos sofrem. As pessoas tornam-se exigentes, ressentidas e insatisfeitas. Não reconhecem as bênçãos em suas vidas porque estão muito focadas no que acreditam estar faltando. A maior tragédia de viver sem gratidão é que isso rouba das pessoas seu relacionamento com Deus. A adoração torna-se vazia. A oração torna-se rotina. A fé torna-se fraca. Quando uma pessoa não vê mais as bênçãos de Deus, ela para de buscá-lo com paixão. Não anseia mais por sua presença porque permitiu que a insatisfação criasse raízes. Mas quando a gratidão está presente, tudo muda. A adoração torna-se poderosa. A oração torna-se sincera. A fé torna-se inabalável. Cada manhã é uma oportunidade para escolher a gratidão, para acordar e dizer: Senhor, obrigado por este dia. Obrigado pelo fôlego em meus pulmões. Obrigado por tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Obrigado por teu amor, que nunca falha. Essa atitude muda tudo. Abre o coração para a alegria, fortalece a alma, lembra-nos que, não importa o que aconteça, Deus é bom. A gratidão é uma escolha. É uma decisão diária de reconhecer a bondade de Deus, de focar em suas bênçãos, de confiar em seu plano. É a chave para a paz, o fundamento da alegria, o coração da verdadeira adoração. Quando penso nos 4 hábitos matinais que desagradam a Deus, negligenciar a oração, encher a mente com distrações mundanas, guardar mágoa ou amargura e viver sem gratidão. Sinto um chamado profundo para reavaliar como começo meus dias. Esses hábitos, embora pareçam pequenos, têm um impacto imenso em nossa vida espiritual e emocional, moldando quem somos e como nos relacionamos com Deus e com os outros. No contexto da cultura brasileira, onde a fé é vibrante e a comunidade é essencial, essas lições ressoam ainda mais. Somos um povo caloroso, que valoriza a conexão, a espiritualidade e a alegria de viver, mas às vezes a correria do dia a dia ou as distrações modernas nos afastam do que realmente importa. Negligenciar a oração é como começar o dia sem conversar com um amigo querido. No Brasil, onde muitas vezes começamos nossas manhãs com um café forte e conversas animadas com a família, ignorar a oração é deixar de lado a conversa mais importante de todas, com Deus. Aprendi que reservar até mesmo 5 minutos pela manhã para orar, agradecer e pedir orientação pode transformar meu dia. É como ajustar a bússola antes de sair para uma jornada. Essa prática me ajuda a enfrentar os desafios com mais calma, a tomar decisões com sabedoria e a manter meu coração aberto. Aplico isso agora, reservando um momento logo ao acordar, antes de tocar no celular, para falar com Deus, seja agradecendo pela vida, pedindo força ou simplesmente louvando-o. Isso me conecta com a espiritualidade que é tão cara à nossa cultura, onde a fé está presente em cada festa, cada oração em família e cada missa lotada. As distrações mundanas, especialmente as redes sociais, são uma armadilha fácil no Brasil, onde somos tão conectados digitalmente. Acordar e imediatamente checar o celular, ver notícias ou rolar o feed do Instagram é algo que todos fazemos. Mas percebi que isso rouba minha paz antes mesmo de o dia começar. A Bíblia, em Romanos 12:2, nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a renovarmos nossa mente. Para aplicar isso, decidi substituir os primeiros minutos no celular por leitura de um versículo bíblico ou uma música de adoração. Isso alinha meus pensamentos
com o que é verdadeiro e puro, como Filipenses 4:8 sugere. Em um país onde a música gospel e a espiritualidade estão por toda parte, começar o dia com uma canção de louvor, como as de Fernandinho ou Aline Barros, é uma forma poderosa de me conectar com Deus e com nossa cultura vibrante de fé. A mágoa e a amargura são venenos que, infelizmente, também vemos em nossas comunidades. No Brasil, onde as relações familiares e de amizade são tão valorizadas, guardar ressentimentos pode destruir laços preciosos. Refletindo sobre Mateus 6,15, que diz que não seremos perdoados se não perdoarmos, entendi que o perdão é um ato de obediência e libertação. Aprendi a começar o dia orando por aqueles que me magoaram, pedindo a Deus que cure meu coração e o deles. Isso não significa esquecer ou confiar novamente, mas liberar o peso da raiva. Na nossa cultura, onde abraços e reconciliações são tão comuns, esse ato de perdão ressoa profundamente, permitindo que vivamos com mais leveza e amor, como Cristo nos ensinou. Viver sem gratidão, por fim, é um hábito que rouba nossa alegria. No Brasil, onde celebramos a vida com festas, churrascos e encontros calorosos, a gratidão deveria ser natural, mas às vezes nos esquecemos de agradecer pelo simples fato de estarmos vivos. 1 Tessalonicenses 5,18 nos manda dar graças em todas as circunstâncias, e isso mudou minha perspectiva. Agora, ao acordar, faço questão de listar 3 coisas pelas quais sou grato. Pode ser o sol brilhando, a saúde da minha família ou até o cheiro do café. Essa prática, tão alinhada com nossa cultura de valorizar o presente, me enche de paz e me lembra que Deus está em cada detalhe da vida. Essas lições me ensinaram que o jeito como começamos o dia define nosso coração. Na cultura brasileira, onde a fé e a comunidade são pilares, aplicar esses princípios significa viver mais plenamente, com propósito e alegria. Negligenciar a oração nos desconecta de Deus. As distrações mundanas nos afastam de sua verdade. A mágoa nos prende ao passado e a falta de gratidão nos cega para suas bênçãos. Mas, ao priorizar a oração, focar na palavra, perdoar e ser grato, podemos viver uma vida que honra a Deus e reflete o melhor da nossa cultura, um coração caloroso, uma fé vibrante e uma comunidade unida. Amigos, se essa mensagem tocou seu coração e você quer transformar suas manhãs para viver mais perto de Deus, deixe um like agora mesmo. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade e assine o canal para não perder nenhuma palavra de inspiração. Comente abaixo, quero mudar. Ou compartilhe como você começa seu dia com Deus. Sua história pode abençoar outros. Fique até o fim, pois temos uma surpresa especial que vai fortalecer ainda mais sua fé. Vamos juntos fazer cada manhã um louvor ao nosso Criador.